O Visa Bulletin de agosto não andou praticamente nada para os aspirantes do EB2 National Interest Waiver. E há um número crescente de pessoas que estão com os 140 aprovados e prontos para fazerem as malas para vir para os Estados Unidos, mas estão presos na fila do Visa Bulletin, sem expectativa de quando acontecerá a entrevista do Green Card e esse recebimento do documento. Nesse cenário, o online tem sido uma excelente alternativa para essas pessoas. Nesse vídeo, vamos explicar o que é o O1A, quais os critérios do O1A, uma comparação do O1A com o EB2 National Interest Waiver e outras questões relacionadas à estratégia. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Bárbara, eu sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos. Antes de mais nada, eu quero ressaltar que o O1A ele se aproxima mais do EB1A, de habilidades extraordinárias, do que o EB2 National Interest Waiver propriamente dito. Então, essa não é uma estratégia que vai estar disponível para qualquer pessoa. Se você tem um EB2 National Interest Waiver fortalecido, pode ser que você vá ter ali os critérios para o O1A. Mas a boa notícia é que entre nós, os advogados, nós conversamos constantemente que ainda que ele se aproxime mais do EB1A, o oficial ele tende a ser mais flexível com a avaliação do O1A em detrimento do EB1A, até porque nós estamos falando de um visto temporário. É temporário, mas a vinda para os Estados Unidos nesse visto te permite uma estadia inicial de 3 anos e depois uma renovação de incrementos de 1 ano, o que pode ser então uma excelente forma de você vir para os Estados Unidos enquanto você aguarda o seu EB2 National Interest Waiver, sua data do Visa Bulletin. Um ponto relevante é que o O1 ele é um visto de intenção dupla, ou seja, ele permite tanto uma intenção imigratória quanto uma intenção temporária nos Estados Unidos. Então não é um conflito você ter uma petição imigratória enquanto você pede para o O1A. E claro, talvez um pouco redundante, mas a chave da questão é que o O1, justamente por ele ser um visto temporário, ele não está sujeito ao Visa Bulletin. Então o processamento ele é relativamente rápido. Tem o prazo de montagem dos documentos e tem a possibilidade do processamento prêmio, que permite uma resposta em 15 dias, e depois é o prazo da entrevista no consulado, que leva aproximadamente 2 meses. Então, realisticamente falando, se você inicia uma petição de O1 hoje, em torno de 3 meses, isso eu estou contando com esses prazos, você pode realisticamente ter um visto em mãos. Para ser um pouco mais conservador, vamos colocar em torno de 6 meses. E enfim, vamos agora então falar sobre os critérios para o O1A. Para se qualificar para o O1A, o candidato ele deve demonstrar habilidades extraordinárias através de evidências como prêmios internacionais, publicações em revistas renomadas, participação em comitês de avaliação ou trabalhos de destaque na sua área. E no vídeo aqui, então, a gente vai estar detalhando cada um deles, bem como trazendo exemplos de como você pode sustentar cada um desses critérios. O primeiro critério é recebimento de prêmios ou distinções de reconhecida importância nacional ou internacional na sua área de atuação. Exemplos de prêmios são prêmios de instituições nacionais reconhecidas, associações profissionais, alguns prêmios de dissertação de doutorado, bolsas de estudos de mestrado, PhD. É importante aqui que a gente consiga demonstrar que houveram outros profissionais competindo para aquela determinada premiação e baseado naqueles critérios você foi reconhecido. Menções honrosas, pura e simplesmente, geralmente não são suficientes para demonstrar esse critério. Os critérios utilizados para poder avaliar esse requisito é a importância dessa determinada premiação para a área, o número de premiados, recipientes do prêmio, de novo ali a qualificação de quem estava participando para obter esse prêmio, tudo isso é levado em consideração para ter sucesso nesse primeiro critério. E o segundo critério que nós temos é participação em associações que exigem uma realização excepcional, ou seja, que você seja uma pessoa acima da média para fazer parte dessa associação. Aquelas associações que você apenas paga para fazer parte não são suficientes. A gente precisa mostrar que essa associação ela exige então que você seja essa pessoa acima da média. Eu vou citar aqui um exemplo. Mesmo que seja vou colocar uma associação profissional regular, vamos colocar o CREA para engenharia, se existir naquela associação uma membership, uma associação diferenciada em que você é um membro honorário, aí pode ser que atenda. Mas, por exemplo, simplesmente ser parte do CREA, você como engenheiro, isso não bastaria. O próximo critério são publicações. Aqui são publicações
sobre você e seu trabalho. E essas publicações elas têm que ser realizadas em grande mídia. Quando eu falo grande mídia, é tanto em questão geográfica quanto também de importância, pode ser importância na sua área. Então, publicações profissionais, ainda que tenham um público relativamente restrito, porque são só os profissionais da área, se ela tem uma cobertura grande para aquela área, isso também pode ser utilizado. O próximo critério a ser utilizado é participação como juiz de trabalho de outros da mesma área. Aqui, por exemplo, participação de banca, de mestrado, de graduação, doutorado, pode ser utilizado. Se você é revisor de algum trabalho acadêmico, isso também pode ser utilizado. Se você é revisor de uma coluna, de um jornal, uma publicação da área, pode ser utilizado. Recentemente a gente utilizou um exemplo interessante em que é um profissional da área de odontologia que ele fazia uma avaliação técnica de determinados produtos de uma empresa japonesa e uma empresa alemã para poder comercializar esses produtos no Brasil. Então ele fazia essa avaliação. Se não passasse na avaliação, esses produtos não poderiam ser comercializados. O próximo critério são contribuições originais de grande importância na área. Então, se você desenvolver uma metodologia diferenciada, uma patente ou qualquer outra coisa semelhante que demonstre uma contribuição original sua para a sua área. Aqui a gente utiliza bastante, por exemplo, se uma pessoa publicou algum livro com uma pesquisa diferente que ela desenvolveu, também podemos utilizar para poder comprovar esse critério. Um próximo critério a ser utilizado é a autoria de artigos acadêmicos em revistas profissionais ou outros meios de comunicações importantes na área. Então aqui, lembra que eu falei com vocês que a gente tem os artigos publicados sobre você e sobre o seu trabalho? Aqui nós estamos falando dos artigos publicados por você. E para comprovar esse critério, a gente traz ali cópias dessas publicações e qual que é a relevância do meio de comunicação que ele foi publicado. O penúltimo critério que nós temos para o O1A é emprego em uma capacidade crítica ou essencial para organizações ou estabelecimentos que possuem uma reputação distinta. Então, se a pessoa, por exemplo, ela é membro de um conselho de administração relevante, isso pode ser utilizado. Suponhamos que você participe de uma associação e nessa associação, além de você ser um membro, você também faz parte como um secretário, tesoureiro, presidente, vice-presidente, isso também pode ser utilizado. E por último, nós temos o critério relacionado ao recebimento de um salário alto ou alguma outra remuneração significativamente acima da média se comparado com outros profissionais da área. Podemos utilizar aqui como evidências contratos de trabalho, impostos de renda, bem como outras evidências. Demonstrado pelo menos 3 desses critérios, podemos então argumentar o O1A. Agora vamos comparar o EB2 National Interest Waiver com o O1A. Conforme mencionamos, o EB2 National Interest Waiver ele é um visto imigratório, ou seja, ele está sujeito ao Visa Bulletin. Leva sim ao Green Card, mas tem essa limitação. Já o O1A, ele é um visto então não imigratório, então ele não está sujeito a essa limitação numérica que permite esse processamento mais rápido. O EB2 National Interest Waiver ele não depende de patrocinador. O O1A depende, mas tem uma boa notícia. Diferente do EB3, EB2 com sponsor, em que o patrocinador ele não pode ter um relacionamento com você, familiar, por exemplo, no caso do O1A, a sua própria empresa pode servir como seu patrocinador. Então, você pode, de certa forma, se autopatrocinar dessa forma, por meio da sua empresa. Ou também tem a possibilidade de um agente, um terceiro, fazer esse patrocínio para você. E qual que é o passo a passo para solicitar um visto O1A? Primeira coisa é você verificar se você tem de fato as evidências para dar sustentação ao critério. Aqui eu realmente recomendo que vocês conversem com um advogado licenciado nos Estados Unidos para poder fazer essa avaliação, porque para uma pessoa leiga ou sem formação na área, eles podem entender de forma errônea o enquadramento de evidências. A segunda parte é a documentação, coletar os documentos, preparar as cartas de suporte para poder dar sustentação ao pleito do O1A. A terceira parte é a preparação da petição com os formulários e a quarta parte é a aprovação seguida da entrevista no consulado. Se você já está nos Estados Unidos em um visto temporário, é possível fazer a mudança de status dentro dos Estados Unidos e aí não haverá ali a entrevista consular. Então, para concluir esse vídeo de hoje, se você está enfrentando atrasos no seu processo de EB2, nos seus planos, dado o Visa Bulletin,
O visto O1A ele pode ser então uma ótima alternativa para você imigrar rapidamente para os Estados Unidos. Lembrando que os critérios eles não são iguais ao EB2 National Interest Waiver, que você deverá fazer essa verificação de enquadramento antes, mas havendo a possibilidade, você pode vir para os Estados Unidos num prazo aí de aproximadamente 3, 6 meses com esse visto. Caso precise de mais informações ou uma assessoria da nossa parte, sinta-se à vontade em entrar em contato conosco, nossos contatos estão na nossa bio. Eu espero mesmo que esse vídeo tenha sido informativo para vocês e útil, e se ficou alguma dúvida pode também deixar aqui nos comentários. Até a próxima, muito obrigada!